Olá, mulheres, graça e paz, sejam muito bem-vindas à plataforma de ensino bíblico para mulheres, Academia de Mulheres Ellen White. Eu sou a pastora Ellen White. Se você está aqui nesse vídeo, é porque o Senhor te capturou e te trouxe aqui com um propósito de te aprofundar na palavra do Senhor para que você seja uma mulher bíblica, uma mulher cavadora da palavra de Deus. Você que também é fominha, que também está aqui nesse vídeo, aquelas que amam ouvir a palavra de Deus, seja muito bem-vinda. Deus abençoe sua vida. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante e necessário para esses dias, para que nós possamos ter a compreensão grande sobre o que significa adoração. Seja muito bem-vinda. Eu espero que esse vídeo, essa aula possa te ajudar a compreender o que é adoração. Eu recebi muitas mensagens nos meus stories no Instagram. Você que também aqui ainda não nos segue, Academia Helena White OFC. Vou deixar aqui na descrição dessa aula para você que não conhece, não acompanha, nos acompanhar no Instagram. Eu recebi muitas mensagens quando eu coloquei uma caixinha perguntando para vocês qual o tema da nova série da academia que vocês gostariam de ver. E eu recebi muitas mensagens sobre o tema adoração. Por essa razão, nós estamos aqui hoje para falar um pouco sobre adoração. Mas não adoração no sentido que todos nós conhecemos. Vamos nos aprofundar. A adoração não é simplesmente um louvor a Deus. A adoração é muito além disso. A adoração é a expressão do relacionamento devoto entre a criatura e a divindade Deus. Entender o significado da palavra adoração é fundamental para nós, principalmente nesses dias de grande confusão do que significa a verdadeira adoração a Deus. Então, nós precisamos hoje desmistificar, descortinar esse conteúdo para que você entenda muito bem o que significa a adoração e você possa adorar a Deus de todo o teu coração. A maior parte de nós confunde o que significa a palavra adoração a Deus por falta de um conhecimento, de uma profundidade sólida bíblica. Existem muitos termos dentro da palavra de Deus, principalmente no Antigo Testamento, que expressam a palavra adoração. Um dos termos muito falados dentro da palavra de Deus no hebraico, na Antiga Aliança, é o termo abade. Abade, que significa servir, trabalhar. E a palavra shahá, que significa curvar-se, prostrar-se. Então, abade, shahá, significa trabalhar se prostrando para Deus. Essas são duas palavras que a Antiga Aliança, ela relata sobre a palavra adoração. Porque a adoração, como eu falei para você, não é somente louvar a Deus, ela é muito mais profunda, vai muito além do que uma adoração de lábios, de louvor ao Senhor. Então a palavra abade, que significa esse servir, esse trabalhar para Deus, e a palavra shahá, que significa curvar-se, se prostrar diante de Deus, é muito profundo. Na Antiga Aliança, nós vamos ver que os sacerdotes, quando eles iam sacrificar ao Senhor, as vestes dos sacerdotes eram vestes brancas, porque ele tinha que simbolizar, demonstrar uma pureza, uma limpeza. E antes eles precisavam estar completamente purificados para que o sacrifício que eles fossem fazer chegassem diante do Senhor. No Novo Testamento, nós vamos ver 3 palavras que expressam a palavra adoração. Anota essas palavras para que você possa compreender muito bem o que significam elas no grego, porque a Nova Aliança é escrita em grego. Então nós vamos ver essas palavras, como elas são relevantes para que a gente entenda o que significa realmente a palavra adoração a Deus. No Novo Testamento, a palavra em grego proskíneo, que significa
curvar-se, prostrar-se. E a palavra latreo, que significa serviço, prestar serviço, aparece inúmeras vezes dentro da Nova Aliança, no Novo Testamento, para mostrar o significado da palavra adoração. Então, mulheres, é muito além daquilo que nós pensávamos que significava a palavra adoração. A outra palavra encontrada na Nova Aliança, que expressa adoração, significa sebonai, que significa reverenciar. A palavra sebonai, ela está atrelada à palavra que é prosquíneo e a palavra latreu, que significa prostrar-se, curvar-se, reverência. Essas três palavras trazem um sentido muito incrível para que nós entendamos o que Deus ele quer falar com cada uma de nós. Quando eu aplico essas três palavras dentro da adoração, eu tenho uma compreensão de que a adoração a Deus significa reverenciar. E reverenciar com admiração, reverenciar com veneração, reverenciar com abnegação e devoção. Olha o significado da palavra adoração. Então vamos juntar todos esses significados do Novo e do Velho Testamento? O Velho Testamento nós vimos palavras muito profundas que significa prestar serviço, trabalhar, curvar-se, prostrar-se. Essas eram as palavras do Velho Testamento, a palavra charrá, a palavra sebonai no Novo Testamento, que significa me curvar e prestar serviço a Deus. É muito profundo, mulher. Então a adoração não é somente cantar louvores ao Senhor, mas servir a Ele de todo o coração. O que nós não entendemos muitas vezes e nós nos eximamos de fazer aquilo que a palavra de Deus fala. Nós entramos na igreja e às vezes quando estamos decepcionadas, fragilizadas emocionalmente, nós sentamos e falamos, eu só quero ficar sentada aqui, eu só quero receber, eu só quero adorar a Deus. E adorar a Deus é muito além de abrir os lábios para cantar louvores. Adorar a Deus significa trabalhar para Deus, significa reverenciar o Senhor com devoção, com reverência. É muito profundo. Nós vamos continuar estudando e agora nós vamos passar por uma parte muito importante. Nós vamos aplicar a palavra adoração no Velho Testamento, na Velha Aliança, para que você entenda claramente, mulher, que Deus ele te chamou para adorá-lo, e adorá-lo significa servi-lo, serviço, prestar serviço ao Senhor. Muitas vezes as pessoas acreditam que aqueles que estão lá no culto filmando, as meninas que estão trabalhando no marketing da igreja, as meninas que estão os jovens que estão trabalhando nas redes sociais, muitas pessoas, os antigos principalmente, falam que coisa desnecessária, isso, Deus não está preocupado com isso. Mas aprendam uma coisa, eles estão adorando a Deus enquanto eles servem ao Senhor. Porque você aprendeu hoje que a palavra adoração significa servir a Deus. E muitas vezes você tem saúde, Deus te deu força, Deus te deu vigor, mas você não quer trabalhar para o Senhor porque você está nesse ambiente somente para criticar. Tudo que você olha, você coloca defeito. E servir a Deus significa reverenciá-lo. Quando nós entramos na casa do Senhor, no santuário, no templo, é um lugar de reverenciar a Deus. Não que o nosso culto seja somente dentro do templo, não, ao contrário, você reverencia a Deus nos teus pensamentos. Quando você serve ao Senhor, quando Jesus está falando com a samaritana em João capítulo 4, a samaritana pergunta, Senhor, como que eu devo adorar ao Senhor? Porque os judeus falam que é no templo, os samaritanos falam que é no monte. Então Jesus fala algo revelador para aquela mulher. Ele disse, os verdadeiros adoradores são aqueles que me adoram em espírito e em verdade. Por que Jesus disse em espírito e em verdade? Porque muitas vezes os nossos pensamentos, eles são mentirosos, eles nos enganam, eles falam aquilo que não é verdade, porque nós muitas vezes estamos angustiadas, chateadas, preocupadas, então aquilo que nós estamos pensando não corresponde com a verdade. E aí ele fala que os verdadeiros adoradores,
não estão dentro de um perímetro geográfico, mas os verdadeiros adoradores são aqueles que reverenciam a Deus nos seus pensamentos, são aqueles que adoram a Deus quando lavam louça, quando lavam roupa, quando trabalham, quando estão no ônibus, quando estão no metrô, quando estão na sua casa, junto com o seu marido, com a sua família. Os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram a Deus, independente da geografia, porque adorar a Deus no âmbito da igreja é muito fácil. Adorar a Deus quando você está em comunidade é muito fácil, mas quando nós somos verdadeiros adoradores, nós adoramos a Deus independente do laudo médico, independente do diagnóstico, independente da circunstância. Nós adoramos a Deus independente do cenário que nós estamos vivendo, porque as nossas guerras, elas falam muito sobre quem nós estamos nos tornando em Deus. E muitas vezes, mulheres, a nossa adoração a Deus, ela está em falta. Por isso que existem guerras que nós estamos travando, que nós estamos perdendo. Muitas passagens na palavra de Deus vão mostrar que eles não precisaram, os hebreus não precisaram lutar, guerrear, mas eles só precisavam adorar, porque enquanto eles adoravam, o Senhor botava os seus inimigos para correr. A sua adoração, não somente o seu louvor, mas o seu curvar, o seu se prostrar diante de Deus, está reconhecendo a sua insignificância e o poder de Deus, a soberania de Deus. A devoção a Deus, ela independe do louvor. A adoração a Deus independe do momento. Ela precisa estar em tempo e em fora de tempo. Tem que ser no ônibus, tem que ser no metrô, tem que ser lavando roupa, tem que ser trabalhando. A adoração a Deus, ela não está restrita a um lugar. Mulheres, isso é tão profundo. O meu coração se enche de alegria, porque eu lembro de ocasiões em que eu estava com tanto medo, porque a situação que nós estávamos vivendo era tão difícil. E um dia o Espírito Santo falou comigo em meio a uma guerra tão travada, de muito esmagamento. O Senhor falou comigo e disse: filha, somente me adora, porque enquanto você me adorar, eu movo os céus em teu favor. Enquanto você me adora, eu quebro as cadeias, eu coloco os teus inimigos para correr, eu disperso eles. Eles podem estar vindo por um caminho, mas eu vou dispersá-lo por 7. Eles serão confundidos e envergonhados, porque o teu louvor quebra cadeias. E naquele momento a minha adoração a Deus era somente me jogar no chão e chorar, porque eu não conseguia nem encontrar palavras para expressar tamanha dor que eu estava sentindo. Mas a minha adoração, a minha reverência, lembra a palavra bade, do hebraico da antiga aliança, que significa servir, trabalhar, e a palavra shahá, que significa curvar. Então eu me curvei ao Senhor. Eu reconheci a minha insignificância e o poder dele. Então eu adorei a ele somente com as minhas lágrimas. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque às vezes nós não temos palavras, porque a dor é muito grande, porque a luta é muito grande, porque a batalha que nós estamos travando é muito grande, e existirão momentos na sua vida que a sua oração, ela precisa ser somente no seu pensamento, para que o teu inimigo, nosso adversário comum, ele não ouça o que você está falando e a gente não perca essa guerra, essa batalha, mulher. Então, em nome do Senhor Jesus, hoje, você compreendeu um pouco nessa nossa primeira aula do que significa a palavra adoração. Nós vamos caminhar em profundidade dessa palavra para descortinar tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco. Não sai desse vídeo sem dar o seu like. Adora a Deus compartilhando esse vídeo com pelo menos 5 mulheres. Adore a Deus divulgando a palavra do Senhor. Você não vai perder nenhum centavo.
você vai estar contribuindo com o reino de Deus, porque você estará servindo ao Senhor. Então você estará adorando a Deus, compartilhando esse vídeo. Até a nossa próxima aula. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.